Os conselhos que Paulo dá à comunidade dos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 18, servem também para nós, membros de comunidades eclesiais e cristãos. O apóstolo Paulo pede que eles se afastem daqueles que nada fazem, dos ociosos, dos preguiçosos, lembrando aquele ditado que, embora um tanto preconceituoso, tem um fundo de verdade. Diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. As pessoas ociosas que não querem nada com a comunidade são pessoas ávidas de intrigas, fofocas e que apenas atrapalham a missão do grupo. Quando existe esse tipo de pessoas dentro da comunidade, ela passa por situações difíceis, pois se torna lugar de discórdia e desentendimento, de contendas e de falta de estímulo. Formar uma comunidade cristã é formar uma comunidade de pessoas comprometidas, uma comunidade que não tem lugar para ociosos, para pessoas que não querem somar com os demais e caminhar conforme as propostas cristãs. Infelizmente, dentro de nossas comunidades, encontramos pessoas que assim procedem, e é preciso muito empenho para não deixar se influenciar pelas atitudes de tais pessoas. O apóstolo Paulo, no final de sua segunda carta aos Tessalonicenses, dá esse conselho: fiquem longe de qualquer irmão que vive sem fazer nada e não segue a tradição que recebeu de nós. Ficar longe aqui tem o significado de se afastar de situações que representam má influência, situações que possam influenciar negativamente a vida da comunidade, pondo em risco os trabalhos em prol da vida e do reino de Deus que estão sendo feitos. O apóstolo Paulo mostra que é preciso o empenho de todos, e ele mesmo foi um exemplo enquanto esteve no meio dos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nunca explorou ninguém, trabalhou para o seu próprio sustento, embora tivesse o direito de ser sustentado pela comunidade porque estava trabalhando para ela. O apóstolo Paulo mostrou com atos e palavras que quem não quer trabalhar também não deve comer. São recomendações que ajudam a fortalecer o esforço de todos, pois numa comunidade onde todos se empenham no bem comum, o fardo não fica pesado para ninguém. Mas onde uns fazem e outros não, aquilo que o outro não fez acaba sobrando para aqueles que já têm muito a fazer, sobrecarregando uns enquanto outros ficam na ociosidade. Essa é uma referência que todos nós deveríamos ter em nossos trabalhos. Saber que, quando eu deixo de cumprir a minha obrigação, estou sobrecarregando e prejudicando a outras pessoas. É um pouco essa a situação que se apresenta no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos 27 a 32. Jesus faz fortes críticas aos doutores da lei e aos fariseus pelo modo incoerente de agirem, explorando o povo em nome de Deus, sendo cúmplices da morte de muitos e ainda se passando por bons. Eles fingiam que faziam bem, que cumpriam as obrigações religiosas, mas no fundo era só aparência, deixando que outros fizessem o que eles fingiam que estavam fazendo. A crítica desse trecho do Evangelho recai sobre a atitude de hipocrisia desses líderes políticos e religiosos. Eles são hipócritas porque agem somente pela aparência. Não passam de sepulcros caiados, isto é, têm uma boa aparência, mas dentro escondem ossos de mortos e podridão. São como os belos mausoléus que ocultam os corpos. Vê-se somente a parte externa, mas por dentro estão corpos em decomposição, de modo que poucos conseguem imaginar o seu estado. O que vai dentro desses que agem com hipocrisia se assemelha a essa situação relatada. Por fora parecem santos e perfeitos, bonitos, mas por dentro estão cheios de maldades e desonestidades. Suas atitudes provocam a morte, mas vendem uma imagem de vida e beleza. São denúncias proféticas feitas por Jesus, mostrando sua coragem em apontar as atitudes erradas que estão ocultas. Assim,
Os textos citados acima buscam abrir nossos olhos para as práticas incoerentes que acontecem em nossa vida e na vida daqueles que têm cargos de direção, os que têm responsabilidades com os outros, os políticos, os líderes religiosos, dentre outros líderes da sociedade. Chama os cristãos a ter atitudes proféticas, denunciando comportamentos dessa natureza para que a palavra de Deus seja eficaz no mundo. Que os conselhos e o testemunho dados por Paulo aos Tessalonicenses contagiem nosso coração de discípulos e missionários e que as denúncias proféticas do Evangelho nos ajudem a manter a coerência e a fidelidade a Deus, honrando nossa missão de cristãos, de batizados, de participantes do reino de Deus. Que os líderes religiosos sejam verdadeiros profetas e não provoquem escândalos com atitudes de hipocrisia e incoerência com a missão assumida diante de Deus e da comunidade.